Pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo. E aí, como é que vocês estão? Pois é, gente. Já era para eu estar rodando de moto por aí, mas ainda não deu. Vocês lembram que no vídeo anterior que eu postei, eu até tentei rodar, né? Dei uma saidinha, rodei 80 quilômetros e achei que estava bem. Aí não teve jeito, minha coluna piorou muito. Então continuo de molho aqui. Mas para não, até em respeito a vocês, né? Porque o canal de YouTube é assim, você acaba assumindo um compromisso, né? Você acaba assumindo uma obrigação com as pessoas, com os seguidores, com os inscritos, né? E é uma obrigação que a gente assume e acaba se tornando uma coisa essencial. Quer dizer, você se sente mal se falhar. Aí, como eu não posso gravar na estrada por enquanto, eu tentei, um dia desse eu tentei fazer, a semana passada tentei fazer uma live, mas eu sou meio burrão com esse negócio de informática, né? Então, acabei não conseguindo, não ficou legal. A live era exatamente para conversar com vocês, para responder algumas perguntas que o pessoal manda, né? Muita gente manda mensagem pelo WhatsApp. Não sei se vocês viram, mas na introdução do meu canal lá tem o meu WhatsApp, né? Eu deixo lá para, se alguém precisar de alguma emergência, tiver alguma necessidade aqui pela região, para a gente poder socorrer, dar uma ajuda, dar um apoio. Então eu deixo lá, né? E aí muita gente acaba mandando mensagem pelo WhatsApp, né? A respeito dos vídeos. E o pessoal sempre me pergunta coisas assim sobre a minha vida, né? Motociclística, né? Pelo tempo que eu ando de moto, de quando eu comecei até hoje. E o pessoal sempre pergunta, o pessoal gosta muito, muita gente gosta bastante do motociclismo antigo, né? Do que chamam de a época áurea do motociclismo, né? Que de áurea não tinha nada, mas virou isso, né? E aí eu me propus então a fazer uma live para responder essas perguntas, né? E mais alguma que mandassem na hora. Só que eu acabei não conseguindo fazer, eu não consegui as configurações necessárias, eu não tinha procurado saber como fazia, achei que era só fazer normalmente e no fim é mais complicado do que eu pensava. Mas agora eu já sei, agora a próxima vai dar certo. Mas aí resolvi fazer esse videozinho rápido hoje, só para conversar um pouquinho com vocês, né? Uma pergunta que é recorrente, né, que sempre me fazem, né? Por que ou como eu comecei a andar de moto? De onde me surgiu essa ideia de andar de moto em 1963? Então, aconteceu o seguinte, na época eu tinha 13 anos e meu pai já tinha moto. Meu pai sempre andou de moto. Aí, mas a moto naquela época era um transporte, né? Você não tinha essa conotação que tem hoje. E era uma época que não era propícia à moto, né? A gente não tinha estradas, não tinha asfalto, não tinha postos, não tinha peças, não tinha, enfim, não tinha nada. Era as estradas, algumas estradas eram verdadeiros caminhos, né? Onde passavam muita carroça, muita
cavalos, né? E quando eu tinha 13 anos, eu, eu andava com a moto do meu pai. Sinceramente, eu não lembro qual era a moto que ele tinha nessa época, tá? Mas eu andava muito com a moto dele. Andava assim, dava voltinha por perto, né, na rua. Aí com 13 anos surgiu a oportunidade de eu fazer um negócio com uma moto. Era uma. Naquele tempo a gente tinha muita moto montada, né? O pessoal montava motos velhas e desmontava uma e montava uma moto. E surgiu a oportunidade de eu pegar uma. O quadro era de uma NSU e o motor de uma BSA. Como não tinha documento de moto, não havia documentação de moto, a gente simplesmente comprava, trocava, vendia, né? Só a moto, não tinha papelada nenhuma, não tinha burocracia nenhuma. E eu tinha uma bicicleta Monarch, né? E eu acabei dando essa bicicleta Monarch e mais um papagaio passarinho mesmo, pássaro, e mais um papagaio que eu tinha em troca dessa NSU. Não sei quantas cilindradas tinham, nem se falava nada disso. Lembrando que é o seguinte, eu morava no interior do estado de São Paulo. É claro que em São Paulo, capital, já tinha, né? Já se encontravam peças, algumas coisas, né? Mas no interior não se tinha nada disso. Em Santos também tinha o BESE, né? Que mexia com motos, né? Mas no interior não tinha nada disso. Então a minha primeira moto foi essa, quando eu tinha 13 anos. Foi no mês de julho. Eu lembro que eu estava de férias no meio do ano da escola, quando eu comprei essa primeira moto. Era, era uma NSU com motor BSA. Depois dessa moto, aí sim eu fiquei um ano e pouco com essa moto, e depois eu troquei. Fiz novamente os rolos que a gente fazia, né? E peguei uma Harley. Uma Harley daquelas antigonas, né? Ferro puro, né? Também não sei quantas cilindradas eram, não se falava disso, né? Então, em 65 eu peguei essa Harley. E, e foi isso, foi assim que eu comecei. Então, o começo da jornada foi aí. Outra coisa que sempre perguntam para mim, isso quando eu bato papo com o pessoal, a gente conversa com alguns amigos, coisa e tal, sempre perguntam para mim, né, como é que a gente fazia se a gente viajava naquela época. Viajava, gente. A gente viajava até que bastante. Primeiro porque não tinha outro meio de condução. Né? Você, de onde eu morava, por exemplo, eu morava no Vale do Ribeira. Então vamos supor que eu quisesse ir a Santos. Eu tinha que pegar um ônibus, né? Só tinha um por dia, pegar um ônibus, sair da minha cidade, enfrentar 2 horas e meia numa estrada de 32 quilômetros, pegar um trem, enfrentar 6, 7 e às vezes até mais horas de viagem para chegar em Santos. Então veja bem, era um dia para percorrer 200 quilômetros. Bom, a moto era um meio de locomoção, de se transportar. Só que não havia rodovia.
haviam estradas, né? Estradas de terra, a maioria de pedras, né? Cascalho, pedra ou barro. Então a gente saía, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, né? Do percurso que eu mais fazia, ou mais fiz, né? Saía em direção a Santos. O percurso total dava 200 e poucos quilômetros, 200 e pouquinho, talvez 210 quilômetros, 220 quilômetros. Eu tinha que sair, a gente tinha que sair tipo 4 horas da manhã, né, para tentar chegar a Santos à noite. Tentar, e nem sempre conseguia. Muitas vezes a gente tinha que dormir na beira da estrada, passar a noite na beira da estrada, né? E quando eu falo passar a noite na beira da estrada, era no mato, porque não tinha postos, não tinha borracharia, não tinha nada. A gente simplesmente parava onde anoitecia, porque também não se tinha farol, né? O farol era, quando tinha, era uma miséria de luz. Parava onde desce, onde anoitecia, e montava um acampamento ali e dormia. E também não era um camping como tem hoje, né? Era uma lona suportada em algumas madeiras que a gente achava no local, alguns paus. Fazia aquela cabaninha, deitava embaixo e dormia. Sempre se levava alguma comida, porque a gente sabe que não tinha onde comer, né? Tinha que levar alguma coisa. Sempre se levava linguiça, principalmente linguiça, né? Linguiça defumada, que ela conservava bem. Levava pão e a gente se virava. Mas então, gente, é isso aí, a gente viajava assim. Tá? Só que era com esses percalços todos. Né? Nesse percurso que eu estou falando para vocês, a gente rodava mais ou menos quase metade do caminho em estradas de terra e a outra metade na areia da praia. Então dependia da maré, dependia. Não tem aqueles riozinhos que saem na praia, que deságua no mar? Né? Dependia da maré, dependia da altura daqueles riozinhos para se atravessar. Se a maré tivesse alta, não dava para atravessar, tinha que esperar a maré baixar. Tinha tudo isso. Então eu acho às vezes engraçado quando a pessoa fala assim, a, a época áurea do motociclismo. É, historicamente parece, mas na realidade não era nada áureo, né? Era bem complicado. Só que, por outro lado, tinha uma vantagem, né? Hoje, por exemplo, você pega uma BMW 1200, você pega uma Harley dessas novas, né? E fala assim, eu vou para o Ushuaia, eu vou para o Chile, eu vou para Atacama. É fácil, né? Eu mesmo viajei agora, depois de adulto, com motos novas, é tranquilo, é uma beleza. Né? É hotel, restaurantes, postos, combustível em todo lugar. A moto é praticamente um landau, né? Você vai ali num sofá, né? Então você roda, por exemplo, 2, 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, tá? E esses 5 mil quilômetros não equivalem a 200 quilômetros antigamente, sabe? Porque o conforto hoje é muito grande. E um outro detalhe, né? Hoje você tem seguro, você tem oficina em todas as cidades, né? Você tem peça, você tem
assistência de concessionária, a gente não tinha nada disso. A moto quebrava, a gente tinha que consertar, ou você não saía dali. Não tinha opção. Tanto que eu aprendi a mexer com mecânica de moto desse jeito, porque era o único jeito que tinha. Então não tem muito como comparar as épocas, né? Era uma época gostosa, por outro lado, tinha suas vantagens? Tinha. Cada vez que você saía, era realmente uma aventura, sabe? Era uma aventura. E muitas vezes não é porque você queria fazer aventura, é porque era necessário fazer. Então, pessoal, vocês podem ver, não era uma época áurea, era uma época de muita dificuldade. Tá? Essa história que o pessoal fala, né, de vamos encher o pneu de. Quando furava o pneu, enchia de capim. Isso é verdade. Eu fiz muitas vezes. Furava um pneu e o pneu furava direto, né? Porque a maioria dos pneus eram careca, liso, velho, pneu velho. Furava direto, estrada de pedra, furava direto. Aí furava o pneu. O que, que você vai fazer? Não tem o que fazer. Você tem que achar um borracheiro em algum lugar que ficava a 50, 60, 70, 80, 100 quilômetros da onde você estava. Porque nem toda cidade também tinha, né? Havia pequenas cidadezinhas, pequenas vilazinhas que não tinham. Então você dependia de chegar em algum lugar que houvesse um borracheiro. E como é que você ia chegar? Aí se tirava a câmara furada, tirava a roda, né? Tirava o pneu, tirava a câmara furada, enchia, pegava capim da beira da estrada, onde a gente estivesse, e enchia o pneu sem a câmara, enchia de capim, socava lá para dentro do capim. Aí colocava, encaixava um lado dele, deixava um lado desencaixado e ia pondo o capim ali socando. Pegava uma madeirinha socando o capim para dentro. Até ele ficar bem cheinho o capim. Tava bem cheinho, a gente montava ele de volta e ia embora. Claro que não ficava bom, mas chegava-se até algum lugar. Então, tudo isso aí fazia parte de aventura. Quando você saía, você se aventurava. Isso para rodar 50 quilômetros, 60 quilômetros, 70 quilômetros, 200 quilômetros, é a mesma coisa. O risco era o mesmo. Abastecer, por exemplo, né? Você não tinha posto de gasolina. Eram raros os locais que tinha posto. E a maioria dos postos existia em função dos caminhões, porque tinha poucos automóveis também. Então, quando tinha problema de gasolina, por exemplo, era difícil. Você, na cidade que eu morava, tinha posto de gasolina. Mas saindo dali, só Deus sabe onde ia achar gasolina. Então a gente, para viajar, a gente sempre levava um pouco de gasolina para garantir, pelo menos, se faltasse. Bom, isso foi na década de 60, começo da década de 60, né? Depois que eu tive essa Harley, que foi minha segunda moto, aí eu peguei uma Indian, também velha. Quando eu falo em motos, assim, imagina a sucata, né? Peguei uma Índia, que foi um descarte da Polícia Rodoviária Federal. Né? E ela era câmbio suicida. Para quem não sabe o que é câmbio suicida, a mudança de marcha é na mão, ela tem uma alavanca de câmbio do lado esquerdo. Tá? A embreagem é no pé e a alavanca de câmbio. Então vocês já imaginam que
como era, né? Você tem que soltar a mão do guidão para mudar a marcha. Agora, você imagina uma Índia, uma moto com câmbio suicida, numa estrada de terra, de pedras soltas, né? Tipo cascalho. É uma beleza, né? Principalmente se você tiver que cambiar numa curva. Então era assim, era cada mudança de marcha, você tinha que rezar primeiro e depois arriscar. Essa Índia eu fiquei com ela há pouco tempo. Fiquei com ela há pouco tempo, porque ela era realmente era bem ruinzinha. Ela via mais quebrada do que quebrando do que funcionando. Depois dessa, eu não estou bem certo, mas me parece, se eu não me engano, eu peguei uma outra Harley, né? Eu fiz sempre rolo, né? Com uma outra Harley. E acho que foi a outra Harley, sim. Foi a quarta moto que eu tive. Foi uma outra Harley. A mesma coisa, né? As estradas continuavam sem estradas, né? Era ruim ainda, meados de 60 para 65, 67 por aí. E ainda havia muitos lugares ruins, embora algumas já estivessem recebendo asfalto, já facilitando um pouco, mas ainda tinha muitos lugares, lugar ruim que a gente rodava. E a manutenção continuava, era a mesma coisa, né? A gente não tinha manutenção. Sabe? Por exemplo, disco de embreagem não se achava. Então, quando pifava o disco, e pifava rápido, porque a gente fazia os discos de embreagem. Fazia com cortiça cozida no óleo. Então a gente fazia os discos de embreagem e eles duravam um pouco, porque, óbvio, né? E a manutenção, por exemplo, o óleo de cárter, a gente usava onde tinha posto de combustível, os postos eram muito direcionados a caminhões. Havia poucos automóveis. E então o óleo do motor, o óleo do cárter, a gente pegava o óleo queimado, o óleo que tiravam dos caminhões, a gente ia no posto, pedia para eles, eles davam, porque era para descartar, e a gente colocava no motor da moto. Era o óleo do cárter. E funcionava perfeitamente bem. Até porque rara era a moto que não vazava óleo. Né? Sempre tinha vazamento. Então, era assim, gente. Essa era a época dita áurea do motociclismo. Aí depois, futuramente, já mais para frente, foi já no final da década de 60, já bem próximo da década de 70, eu cheguei numa lambreta, uma LI azul e bege. Aí sim, aí mudou a vida, né? Porque já podia andar com o cabelo penteadinho, não se sujava de óleo, a roupa limpa. Aí já foi um passo grande pra caramba. Mas aí, daí pra frente, fui mudando, né? E como eu sempre digo, né? Eu fui aumentando, né? A, a, a cilindrada, a potência, até meus 60 anos mais ou menos, eu fui subindo. Aí eu comecei a voltar. E hoje, já na casa dos 74, já tenho que me preocupar com peso, com coluna, com tudo isso. Então,
até meus 55 anos mais ou menos, eu fui subindo. A última foi uma Harley 1.6, 1600. Depois fui regredindo novamente, né? Hoje tenho a Shadow e a Twistinha. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi o começo da coisa, né? O começo da coisa toda. Bom, gente, esse vídeo é curto, é mais só mesmo para gente, para dar uma satisfação para vocês, né? O canal não parou, eu simplesmente não estou podendo gravar, mas se Deus quiser, logo eu vou conseguir, tá? E então fiz isso só para deixar para vocês aí alguma coisa, né? Algum conteúdo. E se você pegou o vídeo de paraquedas, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, tá? E ajuda a gente. Assim, eu estou sempre preocupado, né? Nós estamos sempre preocupados com vocês, em ter conteúdo para vocês. Vocês veem que eu estou quase um mês sem poder gravar, mas eu sempre dou um jeito de fazer alguma coisa. O reconhecimento que a gente espera é um cliquezinho na curtida, né? Um comentário. Se você não for inscrito, uma inscrição. Isso anima, dá força para a gente. Dá força para a gente continuar, dá força para a gente melhorar, né? Ajuda a gente a se sentir melhor, a nos sentirmos melhor. Principalmente quando se está numa fase um pouco mais complicada, como é o caso agora. Que eu quero sair, quero pilotar, quero gravar e não posso. Então qualquer curtidinha aí dá um up no estado de espírito da gente. Bom, gente, é isso aí. E agora vem o feriadão do carnaval, né? Vamos tomar cuidado com as estradas, porque essa época é uma época muito perigosa. Então vamos tomar cuidado com as estradas, vamos curtir o carnaval com paz, com alegria, sem excessos, né? Sem abusos. E quem puder ir para a estrada, boa viagem. Quem for ficar em casa, bom descanso. Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou.